Olá pessoal, hoje vamos falar sobre memória, mas não a memória que a gente está acostumado a falar, de memorizar, que a gente vê no colégio, que a gente está acostumado desde a infância a encher a cabeça de coisa, de conteúdo e tudo mais. Esse é apenas um dos diversos tipos de memória, tem muitos tipos de memória, muitos mesmo. E hoje vamos falar um pouquinho sobre isso. Primeiramente, a memória mais conhecida de todas, a memória mais intelectual. Porém, tem uma outra memória mega importante, que é a memória física, a memória corporal. Nosso corpo, mesmo que a gente não lembre, ele está guardado, em sua própria estrutura, a memória de diversos momentos que a gente passou, seja infantil, seja em tudo quanto foi o contexto que a gente passou, guarda uma memória em nosso corpo. Essa memória nem sempre vem para a consciência na forma de imagens, de palavras, mas ela vem na forma de sensações. Quando estamos em determinadas situações, nosso corpo reage de uma forma estranha, nosso corpo se comporta assim fora, parece que está fora do nosso controle. E a gente fica assim, pá, mas o que é isso? O que é que aconteceu e tudo mais? Não esperava que eu tivesse uma reação como essa, não sei de onde vem. Então, acontece que essa memória corporal, ela é disparada quase que o tempo todo. Muitas vezes a gente não tem uma total consciência do que a gente tem de memória. Se você for pensar até em termos físicos, tirando todo o misticismo de lado, nosso corpo é feito de uma série de matérias diferentes, de materiais, de substâncias e tudo mais. Se a gente pensar que cada pedacinho dessa substância ela guarda uma memória que já passou por uma série de outros corpos, que está nos compondo, nós somos um aglomerado enorme de memórias que conta a história praticamente desse mundo aqui, do planeta Terra. Se a gente for cavar, a gente encontra coisa. E para os mais esotéricos temos as memórias de outras vidas que também nos compõem e ficam voltando de acordo com o que a gente faz na vida. Tem algumas que são desde o nascimento, tem outras que são disparadas por gatilhos de situações que a gente está, nos contextos onde estamos. Então, essa memória também é muito importante, seja para causar algum tipo de problema ou seja para nos ajudar de certa forma, trazendo algumas habilidades que a gente desenvolveu no passado. Então, nosso corpo tem um monte de tipos de memória. Essa que eu falei aqui são alguns dos tipos. E quando vamos para uma sessão terapêutica, para resolver algum problema, nós temos que lidar com essas memórias. Porque se a gente for contar apenas com uma memória que é apenas intelectual, nós não vamos estar olhando a realidade da vida humana. Temos que olhar de uma forma muito mais abrangente e... assim, querendo falar a verdade, eu acho que o oráculo ele tem uma neutralidade nesse ponto porque ele considera todos os tipos de memória, tanto a parte mais física, uma memória dessa vida mesmo, de encarnações passadas, memórias que são passadas de geração para geração na família. Elas também são muito importantes para a formação da concepção da pessoa, da forma como ela vê o mundo. Tem muita coisa que é passada ao longo das gerações de uma mesma família, como uma visão de mundo, que não chega nem a ser falável. Mas a pessoa incorpora isso através da convivência com os outros. Então, nossa, esse assunto aí não tem fim. E aqui a gente só está dando uma pinceladinha. E é necessário muita neutralidade para lidar com isso, porque a gente não pode sair acusando, é memória de tal coisa, é vida passada, é isso, é aquilo. Por quê? Senão a gente cai no vitimismo, tipo assim, eu sou assim porque eu tenho uma vida passada que eu fui tal coisa. E aí você vai fazer o que agora? Vai ficar tipo assim, na aceitação, tipo, eu sou assim porque eu sou assim, porque na vida passada foi assim, não tem jeito. De jeito nenhum. Você está vivo, você está aqui, você está agindo, você está se transformando o tempo todo e caso uma memória de vida passada intervenha no seu processo, é possível sim modificá-la, porque você tem total controle para fazer o diferente. Pense bem se não faz sentido
Em cada vida que a gente passou, seja lá quantas milhões de vidas foram, houve momentos que a gente ficou bem de vida, teve momentos que a gente ficou mal de vida. A gente experimentou uma série de estados diferentes, né? E por que quando a gente fala assim, memória de encarnações, a gente só pensa em problema, porque a gente só pensa em dificuldade? Temos memórias tanto positivas quanto negativas. Por que a gente não aproveita as positivas também? A gente só fala dessa coisa mais negativa, né? E quando a gente fala de memória corporal, vem aquela coisa do trauma, da catarse, da pessoa se sentindo mal, não sei o que lá. Mas tem uma memória corporal que carrega também nossas habilidades, nossas potencialidades, nosso poder, uma inteligência que perpassa o corpo e faz ações que são além da nossa própria imaginação. Então, nisso tem um poder muito grande e temos tudo isso à nossa mão, então podemos modificar como bem quisermos. Com o quê? Com novas ações, com novos tipos de pensamento, com influências, com contexto, com processos corporais, né? Processos energéticos, com consciência das coisas, com meditação. Então, desde que estejamos vivos, estejamos no presente, nós podemos modificar tudo.